Pessoal do Café da Redação, tudo bem? Hoje é terça-feira, de 18 de setembro, nós estamos na redação do Jornal Oi, começando mais um programa. Nós temos uma entrevistada, só para destacar, 12 horas e 3 minutos, nós estamos ao vivo. Vamos conversar com a Cibele Aparecida de Oliveira. Cibele Laura. Cibele Laura, você vai explicar por que é Cibele Laura daqui a pouquinho. Vou. Ela não tem nada a ver com política. Exato, ela é candidata a deputada federal pelo PPL, ela é de Mogi das Cruzes, e é uma conversa bastante interessante, porque em Mogi a gente está acostumado aí no meio da comunicação com políticos já de destaque, Bertaioli, Chico Bezerra, Jundiaí, que estão todos seus concorrentes lá nessa eleição, né? E você ainda não é tão conhecida do público que acompanha a questão da política, por isso é interessante essa nossa conversa, democratizar e você explicar por que você está concorrendo, quais são as suas pretensões, seus objetivos, por que você participa da política. Posso falar a sua idade? Pode. 36, ainda está bem tranquilo, né, em relação a isso. Então, perto aí de políticos que estão com 70, 75, 80 anos, continuando disputando a eleição, é uma participação muito interessante, e nós vamos pedir então, para que você detalhe do porquê você está participando dessa eleição agora, já no próximo dia 7 de outubro, pedir para a população que acompanha o nosso trabalho aqui em Suzano, Mogi, Poá, toda a cidade de Alto Tietê, que caminhe sua pergunta, seu comentário, que nós vamos pedir para que a Cibele esclareça aqui durante a nossa entrevista ao vivo e todos saibam exatamente por que ela é candidata e de que maneira ela pode acrescentar, chega na campanha ou, no caso dela, conseguir ser eleita para representar Mogi, a região, lá no Congresso Nacional. Então, eu vou pedir, por gentileza, para que você fale, para quem não te conhece ainda, Cibele, quem é a Cibele Laura e por que e para que você está concorrendo ao Congresso, uma das vagas do Congresso Nacional. Então, Cibele Laura, porque eu gosto muito da cantora Laura Pausini e acabou ficando, Cibele Laura, então não tem nada a ver com política, mas é um nome bonito também. Eu digo que o Laura é o meu nome soberano, né? Sim. Como eu sou nacionalista e eu assim, defendo a soberania nacional, nada melhor do que eu ter um nome soberano que fui eu que escolhi para mim. Mas né? você que colocou? Alguém falou assim, alguém, ela gosta tanto da Laura Pausini, não colocar sobrenome dela. Não, fui eu mesmo. Iniciativa tua. Mas não está lá no registro, não. Não. E é o nome de campanha, né? Então, que você está usando Cibele Laura. O meu partido, você é mogiana? Eu sou de Cotia, sou natural de Cotia. Tá. O meu partido é o Partido Pátria Livre, que abriu as portas para mim. Né? Agradeço muito, porque é um partido que realmente aceitou todo o meu conteúdo, porque eu não sou política, eu sou ativista. Sim. Eu tenho um canal no YouTube e tenho aí, escrevo texto, sou escritora, aqui meu livro. Do que trata o livro? Depois eu vou querer um exemplar, hein, mano? Oi? Depois eu vou solicitar que você deixe um exemplar aqui pra gente ver. Vou solicitar. É um calhamaço, né? Do que trata ele. Isso aqui, na verdade, não é nenhum ensaio político, nada disso. Eu sou romancista. Né? Vulpino é a história de um narcotraficante que constrói um império na Colômbia. E aí envolve uma operação junto à Polícia Federal brasileira com a CIA. E tem o desenrolar da história toda, onde eu faço algumas críticas à questão da destituição da economia colombiana, que acabou fomentando o narcotráfico lá, né, feita pelos Estados Unidos. Então já tem essa questão do intervencionismo dos Estados Unidos na América Latina, na América do Sul. Mas não é um livro político, eu dou só uma pitadinha ali, né? Dá umas dicas, né? Dou como umas diz dicas, o Bonner exatamente. Lá. Entendi. E, na verdade, então, eu não sou política, eu sou ativista. Eu caí de paraquedas no ativismo porque eu comecei a ver coisas que não estavam alinhadas realmente com aquilo que eu lia, que eu refletia, e comecei a falar, gente, olha só, é isso, isso, isso. E acabou que as pessoas foram pedindo mais a minha opinião. Certo. Qual é a sua formação acadêmica? Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Eu sou escritora de cair de paraquedas. Eu sou projetista, né? E comecei a falar. Comecei a ligar a câmera e falar. E as pessoas começaram a ouvir. A pauta do meu canal é o intervencionismo dos estrangeiros no Brasil como grande óbice do nosso desenvolvimento. Quando você começou a fazer essas gravações com essa questão do intervencionismo? Então, não faz. Faz uns 4 anos mais ou menos, mas explodiu assim às vésperas do que eu considero ter sido o golpe contra a Dilma Rousseff, contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Tá aí, mas o que foi que você fez, começou a tratar desse assunto publicamente, 4 ou 5 anos, ainda não tinha essa questão claramente que ocorreria, essa questão do golpe. Qual foi o estralo que levou você a começar a tratar disso? O intervencionismo. Isso no geral, não só no Brasil. A ação dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Exatamente. Eu tinha um namorado que ele era nacionalista, ele se dizia nacionalista, e ele me influenciou muito, e a gente conversava bastante a respeito disso. Ele morou no exterior, e ele falava muitas coisas para mim que faziam refletir. A gente falava muito sobre a questão do Fed norte-americano, a Reserva Federal dos Estados Unidos, que não é federal,
na verdade, que é privada, um conglomerado de bancos que são detentores do Banco Central dos Estados Unidos, e como isso reverbera no mundo inteiro, já que os Estados Unidos têm aí a moeda do mundo. Eles são os detentores do dólar. Ou seja, o dólar está nas mãos desse conglomerado, que são detentores do Banco Central. Faz o que quer, né? Em relação à economia. Enfim. Exatamente. E os Estados Unidos, eles não têm a questão da inflação, a economia deles é diferente porque eles têm o dinheiro do mundo. Se eles não tivessem o dinheiro do mundo, eles teriam uma hiperinflação. E, de certa forma, ter o dinheiro do mundo faz com que eles sejam uma grande potência. As pessoas pensam que o poderio militar dos Estados Unidos dá a ele a liderança do mundo, mas na verdade não é. Isso é um equívoco, isso é um erro de leitura. É o controle da moeda que dá aos Estados Unidos essa expoência toda geopolítica. Porque eles não estão aí... a economia estadunidense é a única que tem as prerrogativas que os outros países não têm. Perfeito. Entendeu? De lastrear a economia na sua moeda. Entendi. Porque eles imprimem muito dinheiro. Para salvar os bancos e as instituições depois da crise de 2008, foi impresso mais do que 14 trilhões, ou seja, mais do que o PIB dos Estados Unidos, num espaço de tempo muito curto. E é isso que segura eles como potência. Segura eles como potência. E aí também vem a Questão do militarismo, que eles são os que mais investem e precisam, porque eles têm bases no mundo inteiro, mas você também tem 5 países, 4 no caso, junto com os Estados Unidos, 5, que tem poder militar muito forte também, que são os países hegemônicos, a China, a Rússia, a França e a Inglaterra. Entendi. Agora, Sibeli, nessa linha que você está falando, como é que entra aí, até para as pessoas que estão te conhecendo agora e estão procurando em quem votar, alguém que seja confiável, que faça um trabalho realmente que atenda às necessidades da população, qual é a posição ideológica, ou como é que você define o seu partido, o partido que você escolheu? Nós temos aí 35 partidos, desculpe o termo, a verdadeira zona, porque a questão ideológica já foi há muito tempo para o saco, cada um está defendendo os seus interesses. Qual é exatamente a postura ideológica do partido que você está sendo candidata? Como é que é a posição dele em relação ao governo do Estado de São Paulo e em relação ao governo federal? Ele está apoiando alguém? Tem candidatos próprios? Explica um pouquinho para as pessoas entenderem exatamente o partido por qual você está buscando uma vaga para representar o povo. Então, o partido Pátria Livre, ele tem viés ideológico de esquerda. O seu presidente lutou contra a ditadura. Quem é ele? Quem é o presidente? Sérgio Rubens. Sérgio Rubens Paiva. E abriu as portas para mim. Eu aceitei, embora eu seja nacionalista, como eu estava falando para vocês aqui nos bastidores. Não sou esquerdista. As pessoas me questionam, mas você é de esquerda? Não, eu tenho inclinações à esquerda, porque o nacionalismo na América Latina tem as inclinações. Esse nacionalismo que resiste ao intervencionismo dos Estados Unidos, o imperialismo, ele tem viés de esquerda. Então, eu estou num partido que tem um alinhamento muito grande com o meu nacionalismo. Não é um nacionalismo de direita, é um nacionalismo com inclinações mais à esquerda. E na eleição governo do Estado de São Paulo, com quem o PPL está participando? Com o Márcio França. Só que assim, o PPL me deixou muito livre para não seguir 100% esse apoio, até porque ele foi vice do Alckmin. Então, para mim, eu não compartilho desse apoio que o PPL... Você não integra, não apoia 100%, né? Não apoio 100%. E em relação ao governo federal? Em relação ao governo federal, eles têm um presidenciável, o João Goulart Filho, que eu fiz uma entrevista ontem com ele, gostei muito, que defende aí as reformas de base. Tem a ver com o que você pensa do nacionalismo, as ideias, os projetos do João Goulart Filho? Sim, é aquilo que a gente estava conversando, as reformas estruturais, reformas na estrutura do sistema, porque se a gente não ir na estrutura do sistema e ficar só à superfície, como fez, infelizmente, o governo petista, ou os governos petistas, que não foram na estrutura do sistema mesmo, a gente fica muito à mercê de mudanças políticas, fica à mercê aí de mudanças de governo e acaba perdendo tudo aquilo que conquistou num período muito curto, que é o que aconteceu,
está acontecendo agora com o governo do Michel Temer, claro, que instituiu aí tudo que o PT conseguiu conquistar para o povo. Até também de ponto assim, para as pessoas também terem mais claramente seu posicionamento, a gente recebeu aqui umas 3 semanas atrás uma moça que é candidata a deputada estadual pelo PRTB, ela é de Ferraz, bem jovem, e ela falou, nós do PRTB, que é um partido aliado ao PSL do Bolsonaro, lá na disputa pela presidência, nós que realmente representamos e defendemos o nacionalismo. No ponto de vista dela e do partido dela. Agora você está dizendo aqui que você é do PPL, um partido com viés mais progressista, que também defende nacionalismo. Como é que as pessoas, é possível explicar essa diferença? Tem nacionalismo à direita, à esquerda, independente de não ter mais de usar mais esse rótulo, qual a diferença de um e de outro, qual a importância de ser implementado um ou outro para que as pessoas tenham resultados e não só discurso e desculpas e explicações? Então, o nacionalismo com essa inclinação à esquerda, ele faz resistência ao imperialismo dos Estados Unidos, ao intervencionismo dos Estados Unidos. E as pessoas pensam assim, mas nossa, está tão distante, né? O que tem a ver com o povo de verdade? Esses dias me questionaram assim, mas o que eu defendo a reestatização da Vale, que a Vale volte a ser a Vale do Rio Doce. Perfeito. Né? E aí eu fui questionada, mas o que a estatização da Vale do Rio Doce vai realmente trazer de bom para o povo brasileiro? Já que nós temos essa visão de que a corrupção corre à solta no setor público, nas estatais. E é equívoca, porque também há corrupção na iniciativa privada, a gente sabe disso. Só que eles vendem que a corrupção está só no setor público, está só dentro das estatais, para quê? Para que a população ceda as privatizações, para que a população acabe aí, né, endossando as privatizações. Só que, é como dizia Bautista Vidal, sem patrimônio não tem pátria. Perfeito. Isso é sine qua non, sabe? Sem patrimônio não tem pátria. E nós estamos perdendo o nosso patrimônio. A Vale do Rio Doce, um grande patrimônio do povo. E uma estatal, ela tem relações com o governo, com o Estado Nacional, com o povo, que não cabe à iniciativa privada. Isso aí é Adam Smith, né? A iniciativa privada, ela faz o lucro dela. Ela faz o lucro dela e aí sim retorna para a sociedade, né? Através desse lucro, através de buscar o melhor para si, acaba, né, fazendo o melhor para a sociedade, a mão invisível do mercado. Entendi. Agora, só um parênteses, aí chega a menina, os candidatos que são da direita e falam assim, não, nacionalismo é Estado pequeno, é estatal e produtiva, tem que ser vendido e tal. Então, como é que as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado, como você tem, outras pessoas têm, elas podem avaliar exatamente o que é melhor? Olha, eu defendo que a Vale volte a ser um estatal, defendo que um Estado que tenha poder de fazer as coisas funcionar, aí outro lado diz, não é nada disso, porque isso aí só está dando direito às pessoas roubarem, entre aspas. Como é que as pessoas que... E agora, o que eu faço? Eu acredito no que ela está falando, eu acredito no que está falando, não acredito em nada, eu voto no Tiririca. Como é que as pessoas lidam com esse tipo de situação? Qual o conselho que você dá? Exatamente, é o que eu estava falando. A estatal, ela tem uma ligação íntima com o povo, porque o seu lucro vai para o setor das áreas sociais, vai para as áreas sociais. Teoricamente. Teoricamente. Agora, há corrupção? Há. Só que é como o Ciro Gomes fala. A vaca tem carrapato. Você vai acabar com o carrapato da vaca ou você vai matar a vaca? Você mata a vaca, você acaba com o carrapato, mas você mata também a própria, né? Então, assim, a questão do Estado mínimo, essa produção ideológica de que o Estado tem que ser minimizado, isso, gente, é jogado para nós aqui, na periferia do capitalismo, porque no centro do capitalismo, os estados estão sempre presentes. E tem uma iniciativa privada forte e também tem uma iniciativa estatal forte. São concomitantes, são convergentes. Aqui eles jogam pra gente que a iniciativa privada é divergente ao Estado. Perfeito. Mas isso é um equívoco. Isso é produção ideológica para que o povo realmente fique distante da realidade, do que a gente realmente precisa. Nacionalismo. Qual é o nacionalismo certo? É aquele que apregou a soberania nacional. E como que nós vamos apregoar soberania nacional? Tem gente que fala que tem que ser exército na rua. Não, tem que ser exército na rua, soberania, para muita gente. Não é isso. Não é isso. Exército, ele tem que cuidar das fronteiras do país. Ele tem que lesar pelos interesses nacionais. Quem está nas ruas, quem está aí, tem que ser a polícia. Agora, é lógico que tem muita coisa errada dentro de tudo isso, do próprio Estado. O nosso Estado, ele não é nacional. Ele é um Estado colonizado, ele é um Estado que só faz a transferência dos recursos públicos para o setor privado e principalmente para os impérios nacionais e internacionais. Você pode ver o agronegócio. O agronegócio, o núcleo hegemônico do agronegócio é feito de impérios. Sim.
E os produtores rurais ficam à mercê desses impérios nacionais e internacionais, que não pagam impostos, que não contribuem realmente para o desenvolvimento do país. Então, é o Estado que tem que intervir nisso, mas o Estado nacional e não o Estado transnacionalizado, que é o que acontece com a gente. Perfeito. Agora, e o neoliberalismo foi empurrado goela abaixo para a gente pelo consenso de Washington. É mais uma política intervencionista dos Estados Unidos e Inglaterra, gente. Agora, tira uma dúvida para o público e para a gente aqui também, Cibele. Você, em sendo eleita deputada federal, todas essas coisas que você está falando faz sentido, apesar de grande parte da população não entender ou não querer entender por questões ideológicas, falta de conhecimento. Agora, como é que você trabalha isso enquanto deputada? Você chega lá e como se começa a mudar essa realidade que você está colocando aqui, que tecnicamente vai melhorar as condições do país e da vida da população? O que você vai fazer como deputada? Então, o deputado ele tem funções específicas, né? Ele vota leis, ele fiscaliza propõe, o governo, deveria fiscalizar o governo, o orçamento, que é muito importante, mas ele não executa nada. Exato. Quem executa é o executivo, né? O legislativo não. Então, eu, enquanto candidata a deputada federal e se eleita, eu vou colocar em prática, porque é como eu falei para você, a praxis política, ela faz de praxis, pragmatismo. Sim. É lógico que nós somos orientados pelo viés ideológico. Eu serei orientada pela minha ideologia, eu ponho entre aspas, porque o nacionalismo não é uma ideologia, o nacionalismo é uma prática. Sim. Então, como deputada federal, eu vou sempre estar mais voltada aos projetos que estejam alinhados à soberania nacional. A fortificação do Estado, mas um Estado que seja, né, um Estado que funcione de verdade. Eu vou trabalhar com relação a isso, propor projetos que tenham ligações, é lógico, direta com as áreas sociais. Porque as pessoas acham que a questão de ter saúde pública, de ter educação pública, tem pessoas que ligam isso a socialismo. Gente, num país como o Brasil, num país desigual, a gente tem que ter saúde pública. A gente tem que ter educação pública, porque as pessoas não terão acesso se a gente privatizar isso. Tem que ter universidades públicas. Claro. Não pode privatizar. Nós não estamos no centro do capitalismo, em que a população tem um poder aquisitivo, né? Vive numa certa equidade social. Nós estamos no Brasil, um país desigual. Essa é a nossa realidade. Claro, claro. Então, enquanto deputada, para uma questão geral, em linhas gerais. Agora, para a região, né? Para a região, é lógico que eu vou ter um olhar especial para a minha região, para Mogi das Cruzes. Então, aí é outro ponto importante, Cibele. Os deputados tradicionais, mais veteranos, ou muitos que estão tentando também entrar pela primeira vez, eles têm uma maneira de trabalhar que a imprensa acha que já é adequada, que muita parte da população acha que é interessante. Vou trazer emendas para o Alto Tietê, vou lutar para que tenha projetos importantes, tenha obras de infraestrutura que a região precisa, só que não acontece. Grande parte do que eles dizem que estão fazendo não acontece. O seu trabalho vai ter bandeiras também, assim, olha, eu vou lutar por essa questão aí ideológica, dessa questão da intervenção dos Estados Unidos no Brasil e na América do Sul, mas eu quero também trabalhar na saúde, na educação, no transporte, no ambiente, vou trazer os viadutos para Mogi, que o Márcio Alvino falou que ia trazer, até agora não trouxe nada. Como é que é a atuação parlamentar que você imagina interessante e importante aqui para a região? Veja bem, eu posso chegar aqui e fazer várias promessas para vocês, falar, não, a gente vai, saneamento básico, moradia, viadutos, etc. e tal. Só que você vai ter que me questionar assim, como eu vou fazer isso? Nós vamos viver aí 20 anos de congelamento de gastos públicos. Se o deputado... Você defende a revisão desse congelamento ou não? A revogação completa, não tem como fazer nada se não revogar a emenda constitucional 95, a PEC da morte. Se você estiver sozinha lá no Congresso, como é que você vai lutar contra isso? Você vai na Justiça, no Ministério Público? Você vai propor os outros deputados, teoricamente vai para o Bolsonaro eleito presidente, que isso não aconteça, que o povo tenha consciência. Mas vai querer ser eleito presidente. Aí ele vai fazer nacionalismo ao contrário do que você propõe. Aí você sozinha lá fala, olha, eu quero revogar essa PEC, que ela é da morte. O que você vai fazer? Exatamente. Ou vai ficar gritando 4 anos lá? É por isso que o Ciro Gomes é um dos presidentes que diz assim, me dá um legislativo que esteja alinhado. Muitas pessoas falam assim, eu vou votar em você e vou votar no Bolsonaro.
Nós não temos o mesmo alinhamento. O Bolsonaro, ele era contra a reforma trabalhista, ele era contra essa emenda constitucional, depois ele mudou completamente, para você ver como os políticos, eles são volúveis. De acordo com as possibilidades de ser eleito, aparentemente, né? Agora, é lógico que a gente também tem pessoas, tem nomes dentro da política, como o Ivan Valente, como outros também. Geralmente eles têm um viés mais à esquerda, que a esquerda é contra esse teto dos gastos públicos. Sim, sim. Então tem uma bancada que dá para você trabalhar, para você propor projetos, aprovar ou não certos projetos. Eu não estarei sozinha, não serei a única a levantar essa bandeira, porque o nacionalismo não é uma excentricidade, o nacionalismo é um pragmatismo que nós precisamos trazer o povo para a realidade. Perfeito. E o nacionalismo tem as respostas que as pessoas procuram. Então, só para finalizar a questão de trazer recursos para a região... cair no teto de gastos, teoricamente vai ter recursos. Como é que você trabalha com isso? Porque já teve candidatos aqui, inclusive o Caio Cunha, que é lá de Mogi, que concorre para a história, falou assim, olha, é necessário que os deputados eleitos a partir de agora parem com essa história de se tornar refém do governo estadual, do governo federal em relação a emendas. O governo estadual, por exemplo, promete emendas e aí o deputado deixa de cobrar um investimento maior, por exemplo, vamos modernizar a estação do CPTM em Mogi, que é uma lenda aí de quase uma década. Não, o governador vai dar emenda para mim, se eu ficar cobrando muito essa questão de estação, eu não tenho nem emenda, não tenho nem obra de estação. Então, assim, você vai trabalhar basicamente buscando emendas, você vai fazer um protesto lá na frente do Congresso para que o investimento chegue aqui no Alto Tietê, até porque o Pacto Federativo prevê que os municípios continuem sem dinheiro. Então, assim, efetivamente, como trazer investimentos para cá? Então, a gente tem que mudar isso daí, o Pacto Federativo, já ir na raiz. Outra briga tua no Congresso, se você estiver lá. Exatamente. Por quê? É lógico que são trabalhos concomitantes, você tem que ter um trabalho regional, um trabalho local, mas é uma realidade. Os municípios e os estados, eles estão intrinsecamente ligados com o governo federal. É o governo federal que distribui. Isso daí é uma realidade, é uma questão que existe, entendeu? Não adianta a gente negar, não adianta o candidato vir aqui e falar assim, não, eu vou fazer tal coisa, vou fazer acontecer. Falaram isso há 4 anos atrás e não fizeram. Não fizeram. E nem aparece mais aqui para explicar por que não fizeram. Não dá para viabilizar, é isso, não dá para viabilizar. Por isso que eu defendo pautas que vão na raiz da estrutura do sistema. Certo. Porque daí você consegue viabilizar. Não adianta nada o político ou o candidato sentar aqui e falar assim, não, vou fazer acontecer, mas eu sou contra a revogação da emenda constitucional. Então você vai fazer como? Que congela os gastos em áreas públicas, em áreas sociais, educação, escola, saúde. E isso é no Brasil inteiro, nos estados, nos municípios. Sabendo que os estados estão quebrados, estão endividados. Não é só a questão do endividamento público no Brasil, que é estratosférico, que é alarmante. A questão, os estados também estão quebrados. São Paulo tem umas prerrogativas, né, porque é o estado, né, mais desenvolvido e tal, mas por isso que não está quebrado, porque tem as suas prerrogativas. Mas a maioria dos estados estão quebrados. 4 estados, se eu não me engano, que estão livres aí da debitocracia. Porque então, não adianta chegar aqui e prometer. É lógico que, por exemplo, a questão da moradia no Brasil é periclitante. Muitas pessoas desabrigadas ou vivendo em situações precárias mesmo. 35 milhões de brasileiros não têm água potável em casa. 100 milhões de brasileiros não têm esgoto em casa ou utilizam fossas. Ou seja, é uma questão que precisa ser resolvida, gente. É uma questão de saúde pública, exatamente, né, que compromete as próximas gerações em vários aspectos. Tá, e como resolver? E como resolver isso? Tem que ir na estrutura do sistema. Tem que ir na estrutura... Pacto Federativo, o que mais que muda? Tem que ir na estrutura